Agroecologia e Agricultura Orgânica. Desta feita nós vamos falar sobre o manejo agroecológico de plantas espontâneas e plantas companheiras. Nos acompanhe. Bem, o manejo de plantas espontâneas e companheiras, o que é exatamente isso? O cultivo associado de plantas que se estimulam ou que ativam determinadas funções umas nas outras é uma das técnicas usadas para incrementar a produção. A associação correta entre plantas pode aumentar a produtividade ou realçar o sabor de uma ou de outra, melhorar as condições do solo, repelir pragas e ajudar a recompor o solo. Quando uma planta faz bem a outra, ao serem cultivadas em conjunto, são chamadas então de plantas companheiras. Elas podem tanto fortalecer o crescimento umas das outras, como servir para repelir pragas que atacam a planta companheira. Isto em fitossociologia é objeto de extenso estudo, a compreensão de que as plantas têm afinidades por características de coevolução. Pois bem, nós vamos nesta videoaula atentar para esse fenômeno tão importante. Existem plantas que, se consorciadas, se estiverem na mesma área, se auxiliarão mutuamente, num processo em que as duas ganham, caracterizando uma simbiose entre vegetais muito interessante. Este é um comportamento na natureza que nós, técnicos e agricultores, precisamos observar para aprender e assim aplicar da melhor maneira possível. As plantas companheiras são aquelas que contribuem com o desenvolvimento das demais que estão à sua volta. Nós fizemos comentários sobre isso. Nos sistemas agroecológicos, estas plantas devem ser introduzidas de modo que contribuam para o desenvolvimento do sistema, ou seja, que a perspectiva seja integrativa e interativa. São plantas que apresentam como características boa produção de matéria orgânica, que conseguem ter um bom desenvolvimento e rápido crescimento, que resistem bem à prática da poda, rejuvenescendo e contribuindo para a cobertura do solo, aumentando a sua matéria orgânica. As plantas espontâneas são aquelas que nascem sem ser cultivadas. Elas estão ali, porque ali é o lugar onde elas deveriam estar. A natureza não faz nada indevido. Na natureza as coisas ocupam exatamente o lugar onde devem ocupar. São designadas, segundo a moderna agronomia, como daninhas, mas na verdade são ecóticos, perfeitamente adaptados às condições de solo. São plantas indicadoras e decifram uma linguagem desconhecida por muitos técnicos e agricultores acerca das condições do solo. Todas indicam alguma coisa, mas ao mesmo tempo corrigem-na. Por elas, a natureza recupera os solos estragados pelo homem. Portanto, quando aparecerem com muita persistência, alguma coisa está fundamentalmente errada. Percebam, essas plantas têm uma função, ainda que ignorada pela ciência moderna. Mas essa função pode ser, no encontro de contas entre o saber popular e o saber acadêmico, perfeitamente decifrada, porque essas plantas têm uma linguagem. Se o solo está compactado e ela vegeta, e ela é uma planta adaptada a baixo teor de oxigênio no solo, este é um indicador de que há uma compactação e, portanto, redução da porosidade total do volume de poros. Por conseguinte, uma exploração pelo sistema radicular bem menor, por vezes com atrofiamento radicular. Então, a planta, ela fala, ela diz exatamente o que ela está enfrentando de dificuldades. E como ela está adaptada a certos ambientes, os ecóticos estão adaptados a condições edáficas de clima, elas vegetam ali para atender o princípio da conservação, a vida, mesmo em seres que não são dotados de inteligência. Esses seres acabam se reproduzindo e acabam vicejando porque as condições objetivas no local estão favoráveis. Então, o uso do termo plantas daninhas, no nosso entendimento, não é apropriado para a agricultura orgânica, pois leva em conta apenas os efeitos negativos que elas causam sobre a produção agrícola, ignorando seus efeitos positivos.
É muito importante considerar a maneira pela qual as plantas interagem com seus vizinhos no agroecossistema, uma vez que há vários tipos, maneiras e graus de intensidade da interação entre elas. Não podemos imaginar que é apenas uma competição por nutrientes, por luminosidade, né? É preciso entender que essas plantas podem contribuir com fitomassa, na atração de insetos polinizadores, com efeito alelopático, quer dizer, há um conjunto de outras características benéficas, protegendo muitas vezes o solo, contribuindo como matéria orgânica, enfim, características também muito positivas, que não parece razoável designar essas plantas como daninhas. Em verdade, a expressão plantas daninhas é tão artificial quanto a expressão insetos e pragas. O que é a alelopatia? Influência de um indivíduo sobre o outro, seja prejudicando ou favorecendo o segundo. É um efeito inibitório benéfico, direto ou indireto, de uma planta sobre a outra, através de compostos químicos sintetizados que são liberados no meio ambiente. Dessa maneira, as plantas interagem. Precisamos compreender esse fenômeno cada vez mais, e ele está relativamente estudado, né? De modo que, compreendendo isso, nós vamos interagir melhor usando a consociação e os policultivos, porque nós vamos compreender como essas plantas interagem e estão integradas no ambiente de tanta diversidade quanto é, por exemplo, um sistema agro. O manejo da vegetação espontânea, que aí é um objeto de quem está na agricultura orgânica, na agricultura ecológica, reduzir a presença da vegetação espontânea, porque ela pode competir com nutrientes, com água, com luz. Esse manejo deverá ser realizado mediante a adoção de uma ou das seguintes técnicas. Por exemplo, emprego de cobertura vegetal viva ou morta no solo, meios mecânicos de controle como roçagem, por exemplo, rotação de culturas para você quebrar ciclo das ervas consideradas espontâneas ou invasoras, alelopatia, quer dizer, consociar entre plantas que têm um efeito benéfico entre si, mas efeito de controle sobre outras espécies, usar o próprio controle biológico. Hoje já existem fungos e bactérias que controlam as plantas que nós desejamos eliminar. Essa é uma área de amplo crescimento e estudo, e que vai se consolidar no futuro como uma área importante. Cobertura inerte, que não causa contaminação e poluição a critério da certificadora, né? Tem sido muito utilizado, por exemplo, em morango, em outras espécies também. A plasticultura, desde que essa plasticultura não libere substâncias contaminantes, tem uma vida útil relativamente prolongada, e ao cabo disso possam ser retiradas da área agrícola para o devido descarte. A solarização da área para você eliminar sementes e até plantas, sementes e mudas isentas de plantas invasoras. É importante você produzir mudas e produzir sementes que estejam isentas dessas plantas consideradas invasoras, ou plantas espontâneas que na verdade crescem ali por alguma condição que as favoreceu e que eventualmente pode ser decorrente de uma linguagem que você não entendeu, não decifrou ainda, e por isso precisa da experiência de alguém que possa te ajudar a efetivamente exercer esse manejo mais adequado. Companheiras e antagônicas, está ali, abóbora, plantas companheiras da abóbora, o milho, o feijão vagem, a selga, a alface, a chicória, o amendoim, qualquer espécie cultivar de abóbora também. Plantas antagônicas, a batata inglesa. Então a abóbora e a batata inglesa são antagônicas, não as coloque na mesma área. Batata inglesa, plantas companheiras, feijões, o milho, o repolho, as ervilhas. Plantas antagônicas, a abóbora, o pepino, o girassol, o tomate, a framboesa, a maçã, não as coloque junto. Cebola, plantas companheiras, a beterraba, o morango, o tomate, o couve, a camomila, a alface. Plantas antagônicas, feijão e cebola, não as coloque junto. Cenoura, plantas companheiras, a ervilha, a alface, a manjerona. Feijões, rabanete, tomate, salve, alecrim. Plantas antagônicas, coentro e outras umbelíferas. Então, coentro e cenoura não devem estar juntos. Claro que esses aspectos decorrem de experiências auridas pela própria ciência agronômica ou pelo conhecimento tradicional, que relata isso em cartilhas, em materiais e textos, onde revela como se dá esse comportamento entre essas espécies. São espécies que podem caminhar junto em sistema consociado ou não. Bem, vamos destacar esse texto, esse tema dessa videoaula é extremamente importante. O manejo agroecológico de plantas espontâneas e companheiras.
Certamente esse é um dos grandes problemas que se debate muito na agricultura. Na agricultura moderna, na ciência agronômica moderna, da monocultura, isso é reduzido basicamente ao preparo do solo e a aplicação de herbicidas, de pré-emergência ou de pós-emergência. São substâncias químicas que são lançadas sobre as plantas de folha estreita ou de folha larga, com vistas a fazer o seu controle e diminuir ou eliminar a competição entre essas plantas chamadas de daninhas e as plantas econômicas. Na agroecologia e na agricultura orgânica, nós chamamos a atenção de que isso precisa ser feito com muito critério. Nós não usamos herbicidas em hipótese alguma. São substâncias que eventualmente podem causar grandes danos, né? E por essa razão a gente precisa ter cuidado. A própria ciência agronômica, ao utilizá-lo, faz com critério, mas ainda assim esses danos ocorrem. De modo geral, nós recomendamos que o consórcio policultivo seja precedido do manejo das condições de fertilidade do solo. Algumas plantas predominam porque algumas situações foram criadas, por exemplo, o revolvimento intensivo do solo, favorecendo a compactação, diminuindo a oxigenação e o volume total de poros, ou então a presença de alumínio, ou a presença deste ou daquele nutriente que acaba favorecendo mais determinadas espécies por causa de características específicas decorrentes de manejo adequado. É possível controlar com roçagem mecânica e acomodar esse material na superfície do solo. É possível trabalhar com plasticultura, que é outra alternativa, desde que ela não libere substâncias químicas sintéticas ao solo. É possível trabalhar com outras estratégias conjugadas no sistema agroflorestal. Curiosamente, nos sistemas agroflorestais nós temos uma densidade imensa de espécies e a gente não observa essa competição que é tão assanhada na monocultura. Não, na monocultura, na verdade, nós retiramos todos os indivíduos, uniformizamos, padronizamos e o resultado é efetivamente um aumento da competição entre os que estavam originalmente coevoluindo naquele ambiente e os que agora foram colocados. E esses que foram colocados muitas vezes são espécies e variedades exóticas e vão sofrer evidentemente muito mais competição do que espécies e variedades nativas, materiais nativos e adaptados àquele local onde estão evoluindo. Bem, nós encerramos aqui mais uma videoaula, nos acompanhe nas próximas videoaulas. Saudações planetárias!